Você não tem mais nada a fazer aqui. Vá embora, disse Mariana com a voz fraca mas firme, segurando a mão da filha mais velha enquanto encarava o homem de terno impecável parado à sua frente. Rafael deu mais um passo em direção à casa de barro, mas os 4 filhos se posicionaram como uma barreira humana entre ele e a mãe. O menino mais velho, com apenas 11 anos, abriu os braços tentando parecer maior do que era. Não deixe o senhor chegar perto da minha mãe. O sol do final da tarde iluminava aquela cena dolorosa no meio do nada, uma estrada de terra vermelha, uma casa humilde de pau a pique e a distância de 15 anos entre 2 pessoas que um dia prometeram amor eterno. Rafael Mendonça havia se tornado um dos empresários mais ricos da região, dono de construtoras, imóveis e investimentos que rendiam milhões. Seu terno custava mais do que muitas famílias ganhavam em um ano inteiro, mas nada daquilo importava naquele momento. Ele havia voltado porque recebeu uma carta anônima dizendo que Mariana estava morrendo. Câncer em estágio avançado, poucos meses de vida. A mulher que ele abandonou grávida estava definhando sozinha naquele lugar esquecido por Deus, criando 4 filhos sem a ajuda de ninguém. Mariana, por favor, deixe eu explicar. Deixe eu ajudar agora. A voz dele saiu embargada. Ajudar? Mariana deu um sorriso amargo. Onde você estava quando eu passei fome grávida de 6 meses? Onde estava quando Laura nasceu e eu quase morri de hemorragia no hospital público? Onde estava quando Pedro teve pneumonia e eu vendi até minha aliança de casamento para pagar o remédio? As lágrimas desciam pelo rosto pálido e magro de Mariana, mas sua voz não vacilou. Você escolheu o dinheiro, escolheu a carreira, escolheu aquela mulher de família rica que ia te abrir portas. Agora eu estou morrendo e você aparece aqui com esse terno caro querendo limpar sua consciência. Os 4 filhos choravam em silêncio. A menina menor, de apenas 5 anos, se agarrava à saia da mãe sem entender completamente o que estava acontecendo. Rafael tentou se aproximar novamente, mas Mariana levantou a mão. Pare, você perdeu o direito de estar aqui há 15 anos atrás, quando me deixou sozinha na porta daquele hospital, segurando um envelope com R$ 200 e um bilhete dizendo que precisava seguir seu caminho. Antes de continuar essa história, que vai mexer com seu coração de um jeito que você nunca imaginou, se inscreve no canal e deixa seu curtir. Porque o que essa mulher guerreira descobriu nos próximos meses foi tão chocante que mudou não só o destino dela, mas desmascarou mentiras que estavam escondidas há mais de uma década. Me conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. Vou adorar saber até onde essas histórias emocionantes estão chegando. Mas para entender como Rafael e Mariana chegaram até esse momento doloroso, precisamos voltar no tempo. Precisamos conhecer a história deles desde o começo, quando tudo era amor, sonhos e promessas de um futuro juntos. Era o ano de 2007. Mariana Souza tinha 22 anos e trabalhava como secretária em um pequeno escritório de contabilidade no centro da cidade de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Ela era uma moça simples, filha de um mecânico e de uma costureira, crescida na periferia, mas com sonhos grandes e um coração imenso. Mariana tinha o cabelo castanho longo que ela prendia em um rabo de cavalo todos os dias, olhos cor de mel que brilhavam quando sorria e uma personalidade doce que conquistava todos ao redor. Ela acordava todos os dias às 5:30 da manhã para pegar 2 ônibus até o trabalho. Ganhava um salário modesto de R$ 700 por mês, mas era honesta, dedicada e sonhava em um dia fazer faculdade de pedagogia. Mariana sempre teve vocação para ensinar, para cuidar de crianças, para fazer diferença na vida das pessoas. Rafael Mendonça tinha 25 anos e trabalhava como estagiário em uma construtora de médio porte. Ele vinha de uma família de classe média-baixa, pai motorista de caminhão e mãe diarista. Rafael estudava engenharia civil à noite na faculdade particular, pagando as mensalidades com o salário de estagiário e alguns bicos que fazia nos finais de semana. Ele era um rapaz determinado, ambicioso, sempre falando sobre os prédios que ia construir, as empresas que ia abrir, o sucesso que ia alcançar. Mariana e Rafael se conheceram em uma festa de aniversário de uma amiga em comum. Foi amor à primeira vista. Eles conversaram a noite toda, descobrindo que tinham muito em comum. Ambos vinham de famílias humildes, ambos trabalhavam duro para conquistar seus objetivos, ambos acreditavam que o amor e a determinação eram suficientes para vencer qualquer obstáculo. Rafael ficou encantado com a doçura de Mariana, com seu jeito simples e sincero. Mariana se apaixonou pela inteligência de Rafael, pela forma como ele falava sobre o futuro com tanto brilho nos olhos. 3 meses depois, eles já estavam namorando sério. Rafael ia buscar Mariana no trabalho sempre que podia. Eles passeavam no shopping sem comprar nada, apenas olhando as vitrines e sonhando com o dia em que poderiam ter uma vida melhor. Comiam pastel na feira aos domingos e dividiam uma Coca-Cola de 2 litros porque o dinheiro era curto. Mas eram felizes.
Nos finais de semana, iam à casa dos pais um do outro, jantavam juntos, assistiam televisão apertados no sofá pequeno da sala. A mãe de Mariana adorava Rafael, dizia que ele era um rapaz trabalhador e que ia dar um futuro bom para a filha. O pai de Rafael gostava de Mariana, elogiava seu jeito educado e respeitoso. Tudo parecia perfeito. Depois de 1 ano e meio de namoro, Rafael pediu Mariana em casamento. Não foi nada luxuoso. Ele a levou no mesmo parque onde haviam tido o primeiro beijo e se ajoelhou na grama com um anel simples que havia comprado parcelado em 12 vezes. Mariana nem olhou direito para o anel. Ela disse sim com lágrimas de alegria escorrendo pelo rosto e abraçou Rafael com tanta força que quase o derrubou. Eles marcaram o casamento para dali a 6 meses, tempo suficiente para juntar dinheiro para uma festa pequena e para alugar uma casa simples onde pudessem começar a vida a dois. Os meses de preparação foram corridos, mas felizes. Mariana costurava o próprio vestido de noiva com a ajuda da mãe. Rafael pegou empréstimo com o patrão para pagar o bufete mais barato que encontraram. A festa seria no salão da igreja, decoração simples feita pelas amigas de Mariana, bolo caseiro feito pela sogra. Mas nada disso importava. O que importava era que eles iam se casar, iam construir uma família, iam realizar os sonhos juntos. Faltando 2 meses para o casamento, Rafael recebeu uma notícia que mudou tudo. O dono da construtora onde ele estagiava o chamou para uma conversa. O homem, um empresário já idoso que estava pensando em se aposentar, disse que havia percebido o talento e a dedicação de Rafael. Ofereceu a ele uma proposta. Disse que tinha um amigo em São Paulo, dono de uma construtora grande, que estava procurando um engenheiro jovem e promissor para assumir a gerência de projetos. O salário seria 5 vezes maior do que Rafael ganhava. Haveria plano de carreira, participação nos lucros, possibilidade de crescimento rápido. Era a chance que Rafael sempre sonhou. Mas havia um problema. A vaga precisava ser preenchida imediatamente. Rafael teria que se mudar para São Paulo em menos de 15 dias. E São Paulo ficava a mais de 300 quilômetros de Ribeirão Preto. Ele chegou em casa naquela noite com a cabeça girando. Mariana percebeu que ele estava diferente, calado, pensativo. Ela perguntou o que havia acontecido. Rafael contou sobre a proposta, sobre a oportunidade única, sobre quanto dinheiro eles poderiam juntar em poucos anos. Disse que poderiam remarcar o casamento, que ele iria para São Paulo, trabalharia duro por 2 ou 3 anos, juntaria dinheiro suficiente para eles comprarem uma casa própria, para Mariana fazer a faculdade que sempre sonhou. Depois ele pediria transferência de volta para Ribeirão Preto ou ela se mudaria para São Paulo. Seria apenas um sacrifício temporário por um futuro melhor. Mariana sentiu o coração apertar, mas tentou ser compreensiva. Ela conhecia os sonhos de Rafael, sabia o quanto ele queria vencer na vida. Disse que ia ser difícil ficar longe, mas que esperaria por ele, que o amor deles era forte o suficiente para aguentar a distância. Eles remarcaram o casamento para dali a 1 ano, tempo suficiente para Rafael se estabelecer no emprego novo e para eles organizarem tudo direitinho. Rafael se mudou para São Paulo na semana seguinte. Alugou um quarto em uma república com mais 3 rapazes, dividindo despesas para economizar o máximo possível. Nos primeiros meses, ele ligava para Mariana todos os dias, mandava mensagens de texto o tempo todo, dizia que estava com saudades, que contava os dias para voltarem a ficar juntos. Tinha visitar Mariana a cada 15 dias, pegando ônibus na sexta à noite e voltando no domingo. Eram apenas 2 dias juntos, mas eles aproveitavam cada minuto. Mas aos poucos as coisas começaram a mudar. O trabalho de Rafael ficou cada vez mais exigente. Ele precisava fazer horas extras, participar de reuniões nos finais de semana, viajar para visitar obras em outras cidades. As ligações foram ficando mais curtas e espaçadas. As visitas a Ribeirão Preto foram diminuindo. De 15 em 15 dias passou para 1 vez por mês, depois 1 vez a cada 2 meses. Mariana tentava entender. Ela sabia que Rafael estava lutando pelo futuro deles, mas a saudade doía na alma. Ela se sentia cada vez mais sozinha, cada vez mais insegura. Foi nessa época que Rafael conheceu Patrícia Villanova. Ela era filha do dono de uma das maiores empresas de engenharia de São Paulo, cliente importante da construtora onde Rafael trabalhava. Patrícia tinha 23 anos, havia estudado administração em universidade particular cara, viajava para o exterior todo ano, dirigia carro importado que o pai havia dado de presente. Ela era bonita, sofisticada, falava inglês fluente, circulava nos mesmos ambientes que os empresários bem-sucedidos. Patrícia se interessou por Rafael desde o primeiro momento em que o viu apresentando um projeto na reunião da empresa dela. Ela gostou da inteligência dele, da determinação, da forma como ele falava com confiança sobre construções e números. Mas principalmente ela viu potencial. Rafael era um diamante bruto que poderia ser lapidado.
um homem jovem e ambicioso que poderia chegar longe com os contatos e o dinheiro certos. Patrícia começou a criar situações para estar perto de Rafael, pedia reuniões extras para discutir projetos, convidava ele para almoços de negócios em restaurantes caros, apresentava Rafael aos amigos empresários do pai. Aos poucos, ela foi entrando na vida dele, oferecendo contatos que podiam abrir portas, sugerindo investimentos, falando sobre oportunidades que só existiam para quem tinha acesso ao mundo dos ricos. Rafael, no começo, mantinha distância. Ele falava de Mariana, da noiva que estava esperando por ele em Ribeirão Preto, dos planos de casamento que tinha. Mas Patrícia era persistente e estratégica. Ela nunca fez investida direta. Apenas plantava dúvidas na cabeça de Rafael. Perguntava se ele realmente queria passar a vida inteira como empregado ou se preferia ser dono do próprio negócio. Dizia que com os contatos do pai dela, Rafael poderia abrir a própria construtora em poucos anos e se tornar milionário. Mas para isso, ele precisaria estar inserido no meio certo, frequentar os lugares certos, conhecer as pessoas certas. Rafael começou a comparar. De um lado estava Mariana, a moça simples que trabalhava como secretária, que nunca tinha saído do Brasil, que não conhecia nada sobre o mundo dos negócios. Do outro lado estava Patrícia, sofisticada, conectada, que poderia ser a porta de entrada para um mundo de oportunidades que Rafael mal conseguia imaginar. Ele começou a se sentir dividido. Amava Mariana, mas o sonho de enriquecer, de ter sucesso, de provar para o mundo que um filho de motorista de caminhão podia chegar ao topo, estava ficando maior do que tudo. As ligações para Mariana foram ficando ainda mais raras. Quando ligava, Rafael estava sempre cansado, sempre com pressa, sempre falando sobre trabalho. Mariana sentia que estava perdendo ele, mas não sabia o que fazer. Ela tentou marcar uma viagem para São Paulo para visitá-lo, mas Rafael sempre tinha alguma desculpa. Disse que estava sem tempo, que estava viajando muito a trabalho, que era melhor ela esperar ele ir até Ribeirão Preto. Mas as visitas dele simplesmente pararam de acontecer. Foi em uma noite de quinta-feira, quase 8 meses depois de Rafael ter se mudado para São Paulo, que Mariana descobriu algo que mudaria tudo. Ela estava navegando nas redes sociais quando viu uma foto marcada por uma amiga em comum. Era Rafael em uma festa elegante, rodeado de pessoas bem vestidas, taças de champanhe, ambiente luxuoso. E ao lado dele, sorrindo e segurando o braço dele de forma íntima, estava uma moça loira, linda, usando um vestido caro. A legenda da foto dizia celebrando novos negócios. Tal moça loira tinha o perfil aberto. Mariana clicou e começou a olhar. Patrícia Villanova, filha de empresário, dezenas de fotos em viagens internacionais, restaurantes caros, eventos sociais. Em várias dessas fotos, lá estava Rafael, sempre ao lado dela, sempre sorrindo. Em uma das fotos mais recentes, os dois estavam abraçados em um mirante com vista para a cidade de São Paulo ao pôr do sol. A legenda dizia: com meu amor. O coração de Mariana se despedaçou, as mãos tremiam tanto que ela quase derrubou o celular. Ela sentiu náusea, tontura, uma dor no peito tão forte que teve que se sentar no chão. Rafael estava com outra. Havia quanto tempo, semanas, meses, tudo fazia sentido agora. O distanciamento, as desculpas, a frieza nas poucas vezes em que conversavam. Ele havia encontrado alguém melhor. Alguém rica, bonita, do mundo dele. Mariana chorou a noite inteira. Pela manhã, com os olhos inchados, mas a decisão tomada, ela ligou para Rafael. Ele atendeu com aquela voz de sempre, meio apressada, meio distante. Mariana não rodeou. Disse que tinha visto as fotos, que sabia de Patrícia, que queria ouvir a verdade dele. Rafael ficou em silêncio por longos segundos. Então ele suspirou e confirmou. Disse que tinha conhecido Patrícia no trabalho, que não tinha planejado se apaixonar, mas aconteceu. Disse que Mariana era uma pessoa incrível, mas que eles eram muito diferentes, que vinham de mundos muito diferentes. Disse que o futuro que ele estava construindo em São Paulo não combinava com o futuro simples que ele e Mariana haviam sonhado juntos em Ribeirão Preto. Mariana perguntou se ele amava Patrícia. Rafael demorou para responder, mas finalmente disse que sim. Disse que Patrícia entendia as ambições dele de um jeito que Mariana nunca conseguiria entender. Disse que era melhor terminar agora, antes que ficasse ainda mais doloroso. Disse que queria que Mariana fosse feliz, que encontrasse alguém que merecesse ela. Mariana desligou o telefone sem dizer mais nada. Ela se sentiu humilhada, traída, jogada fora como se não valesse nada. Todos os planos, todos os sonhos, todas as promessas viraram pó em questão de minutos. Ela chorou durante dias, faltou no trabalho, mal conseguia comer. A mãe tentava consolá-la, dizia que Rafael não merecia suas lágrimas, que Deus tinha coisa melhor guardada para ela. Mas Mariana se sentia destruída. Ela havia entregado seu coração completamente para aquele homem. Havia esperado por ele, acreditado nele, sonhado um futuro ao lado dele. Ele simplesmente a descartou quando encontrou algo melhor. 3 semanas depois do término, Mariana começou a sentir enjoos pela manhã.
No começo, achou que fosse nervosismo, ansiedade pelo fim do relacionamento. Mas os enjoos continuaram. Ela começou a sentir tonturas, cansaço extremo, sensibilidade nos seios. Com o coração disparado e as mãos tremendo, Mariana comprou um teste de farmácia. Fez o teste no banheiro do trabalho, trancada, rezando para que desse negativo, mas deu positivo. Ela estava grávida. Mariana sentiu o mundo desabar de novo. Ela fez as contas e percebeu que devia ter engravidado na última vez que Rafael tinha vindo visitá-la, quase 2 meses atrás. Eles haviam transado naquela noite, Rafael dizendo que estava com saudades, que amava ela, que logo tudo ia se acertar. E agora Mariana estava ali, grávida, sozinha, abandonada. Ela não sabia o que fazer. Pensou em não contar nada para Rafael, em simplesmente desaparecer, criar o bebê sozinha. Mas uma parte dela ainda tinha esperança. Talvez quando ele soubesse da gravidez, ele voltaria. Talvez o fato de terem um filho mudasse tudo. Mariana ligou para Rafael naquela mesma noite. Disse que precisava falar com ele pessoalmente, que era urgente. Rafael relutou, disse que estava ocupado, mas Mariana insistiu. Disse que ia pegar ônibus e ir até São Paulo no final de semana. Rafael finalmente concordou em encontrá-la. No sábado de manhã, Mariana pegou o ônibus das 6 horas. Viajou às 4 horas com o coração apertado, enfiando mentalmente como ia contar a notícia. Ela ainda tinha uma fagulha de esperança de que tudo daria certo, de que Rafael ia abrir os braços e dizer que eles iam criar o bebê juntos. Rafael marcou de encontrá-la em uma lanchonete perto da rodoviária. Quando Mariana chegou, ele já estava lá, sentado em uma mesa no canto. Ele se levantou quando a viu, mas não sorriu, não a abraçou. Apenas acenou para que ela sentasse. Mariana percebeu que ele estava diferente. Usava roupas caras que ela nunca tinha visto, um relógio fino no pulso, sapatos de marca. Ele parecia outra pessoa, uma pessoa que não combinava mais com ela. Mariana reuniu toda a coragem que tinha e disse diretamente: "Estou grávida, o bebê é seu." A expressão de Rafael mudou completamente. Ele ficou pálido, depois vermelho, depois pálido de novo. Passou a mão pelo cabelo, gesto que Mariana conhecia bem e que significava que ele estava nervoso. Ele perguntou se ela tinha certeza. Mariana confirmou, fez exame de sangue, deu positivo, estava grávida de quase 2 meses. Rafael ficou em silêncio por um longo tempo. Então ele disse algo que Mariana jamais imaginou que ouviria. Disse que não podia assumir aquele bebê. Disse que estava começando um relacionamento sério com Patrícia, que a família dela era conservadora e rica. Que se eles soubessem que ele tinha engravidado uma ex-namorada, seria um escândalo que acabaria com todas as oportunidades de negócio que estavam surgindo. Disse que ia ajudar financeiramente, mas que não podia ser pai presente. Mariana sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ela perguntou se ele estava falando sério, se ele realmente ia abandonar o próprio filho por causa de dinheiro e status. Rafael evitou olhar nos olhos dela. Disse que ia depositar uma quantia mensal na conta dela, suficiente para ela cuidar do bebê. Disse que era o melhor que podia fazer. Disse que sentia muito, mas que tinha que pensar no futuro dele. Mariana se levantou da mesa com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela disse que não queria o dinheiro dele, que não queria nada dele. Disse que ia criar o filho sozinha e que ele jamais teria direito de conhecer a criança. Rafael não tentou impedir quando Mariana saiu da lanchonete. Ela caminhou até a rodoviária chorando, tropeçando, sentindo a pior dor que já havia sentido na vida. Mas antes de entrar na rodoviária, alguém a chamou, era Rafael. Ele tinha seguido ela. Entregou um envelope na mão dela e disse baixinho que aquilo ia ajudar com as primeiras despesas. Mariana olhou dentro do envelope. Havia R$200 e um bilhete escrito à mão que dizia: "Desculpa, preciso seguir meu caminho." Mariana rasgou o bilhete na frente dele e jogou os pedaços no chão. Mas guardou o dinheiro, não por ela, mas pelo bebê que estava crescendo dentro dela. Ela voltou para Ribeirão Preto naquele mesmo dia, destruída, mas com uma certeza crescendo dentro dela junto com o bebê. Ela ia sobreviver, ia ser forte. Ia criar aquela criança com todo o amor que Rafael nunca foi capaz de dar. Os meses seguintes foram os mais difíceis da vida de Mariana. Ela contou para os pais sobre a gravidez. Mãe chorou, o pai ficou furioso, ameaçou ir até São Paulo e dar uma surra em Rafael. Mas aos poucos eles aceitaram. Disseram que iam ajudar no que pudessem, que o bebê seria amado independente de qualquer coisa. Mariana continuou trabalhando no escritório de contabilidade, mas as colegas cochichavam pelas costas dela. Faziam comentários maldosos sobre moça que se deixa engravidar e é abandonada. Mariana ouvia tudo calada, engolindo a humilhação porque precisava do emprego. A barriga foi crescendo. Mariana não tinha dinheiro para comprar roupas de gestante, então usava as mesmas roupas largas todos os dias. Não tinha dinheiro para fazer um pré-natal particular, então ia ao posto de saúde onde esperava horas para ser atendida.
Teve enjoos terríveis nos primeiros meses, mas precisava trabalhar mesmo passando mal. No 7º mês de gravidez, Mariana foi demitida. O dono do escritório disse que precisava cortar custos e que ela seria a primeira a sair. Mariana sabia que era mentira. Ele simplesmente não queria uma funcionária grávida que logo ia precisar de licença maternidade. Ela saiu do escritório carregando uma caixa com seus pertences e sentindo o peso do mundo nos ombros. Estava grávida de 7 meses, desempregada, morando ainda com os pais que mal tinham condições de sustentar a si mesmos. Como ia criar um bebê naquela situação? Mariana começou a fazer faxinas nas casas das vizinhas. Trabalho pesado que uma grávida não deveria fazer, mas ela não tinha escolha. Ganhava R$ 50 por dia de faxina. Com aquele dinheiro, comprou as coisas mais básicas para o bebê. Um berço usado que encontrou em um brechó, algumas roupinhas doadas pela igreja, fraldas que ia comprando aos poucos quando sobrava algum dinheiro. No início do 9º mês, Mariana começou a sentir as contrações. Era madrugada de um domingo. Os pais a levaram correndo para o hospital público. O plantão estava lotado, gritos de dor ecoavam pelos corredores, grávidas esperando atendimento sentadas no chão porque não havia macas suficientes. Mariana esperou 4 horas sentindo dores cada vez mais fortes até finalmente ser levada para a sala de parto. O parto foi difícil. Demorou 12 horas. Mariana gritava de dor, implorava por anestesia, mas disseram que não havia anestesista disponível. Ela teria que aguentar a dor natural. Quando a bebê finalmente nasceu, Mariana estava exausta, suada, quase desmaiando. Mas quando colocaram aquela coisinha pequena e vermelha em seus braços, quando ela olhou nos olhos da filha pela primeira vez, tudo mudou. Era uma menina. 7,5 kg. Cabelinho escuro, olhos apertados, chorando com força. Mariana chorou também, mas eram lágrimas de um amor tão grande que ela nem sabia que era possível sentir. Ela deu o nome de Laura para a bebê. Laura Souza, sem o sobrenome do pai, porque aquela criança era só dela. No a mão porque não tinha máquina de lavar. O leite materno não era suficiente e ela precisava complementar com fórmula que custava quase metade do pouco dinheiro que conseguia juntar fazendo faxinas. Mas Mariana não podia fazer tantas faxinas quanto antes porque agora tinha uma bebê para cuidar. A mãe dela ajudava quando podia, mas ela mesma precisava trabalhar costurando para fora para ajudar nas despesas da casa. Laura era uma bebê chorona. Chorava de cólica, chorava de fome, chorava sem motivo aparente. Mariana passava noites em claro, embalando a filha no colo, cantando cantigas de ninar com a voz embargada pelo cansaço e pela exaustão. Havia dias em que ela mal conseguia manter os olhos abertos. Havia dias em que ela chorava junto com a bebê porque simplesmente não sabia mais o que fazer. Quando Laura completou 3 meses, Mariana tentou voltar a procurar emprego. Ela deixava a bebê com a mãe e saía entregando currículos pela cidade. Mas ninguém queria contratar uma mãe solteira com um bebê pequeno. Os empregadores olhavam para ela com desconfiança, perguntavam quem ia cuidar da criança se ela ficasse doente, insinuavam que ela faltaria muito ao trabalho. Mariana voltava para casa todos os dias de mãos vazias e coração apertado. Ela continuou fazendo faxinas esporadicamente, aceitando qualquer trabalho que aparecesse. Limpou casas, lavou roupas, cuidou de idosos, fez de tudo. O dinheiro mal dava para o básico. Havia dias em que Mariana comia apenas uma refeição para economizar e poder comprar comida para Laura. Ela emagrecia cada vez mais, ficava pálida, fraca, mas não parava, não podia parar. Laura dependia dela. Quando Laura estava com 6 meses, aconteceu algo que quase destruiu Mariana de vez. A bebê começou a ter febre alta. No começo, Mariana pensou que fosse algo passageiro, um resfriado simples, mas a febre não baixava. Laura chorava sem parar, o corpinho quente, os olhinhos vidrados. Mariana a levou correndo para o posto de saúde. A médica examinou e disse que era uma infecção respiratória grave, provavelmente pneumonia. Laura precisaria tomar antibióticos fortes e fazer acompanhamento diário. A médica receitou os remédios, mas quando Mariana foi à farmácia, descobriu que os antibióticos custavam quase R$ 200. Ela tinha apenas R$ 30 na carteira. Mariana implorou ao farmacêutico, pediu desconto, pediu para parcelar, mas ele foi inflexível. Disse que eram as regras da farmácia. Mariana saiu dali desesperada. Laura estava doente, precisando de remédio urgentemente, e ela não tinha dinheiro. Ela pensou em pedir emprestado aos pais, mas eles também estavam endividados. Pensou em pedir aos vizinhos, mas tinha vergonha. Então ela fez algo que jamais imaginou que faria. Ela tirou do dedo a aliança de noivado que Rafael havia lhe dado anos atrás. Era uma aliança simples de prata, nada luxuosa, mas tinha um significado enorme para Mariana. Era a última lembrança física do amor que ela um dia acreditou que era verdadeiro. Mariana entrou em uma casa de penhores no centro da cidade.
O dono da loja, um senhor de olhar cansado, examinou a aliança e ofereceu R$ 150. Mariana tentou negociar, disse que a peça valia mais, mas o homem foi irredutível. 150 ou nada. Mariana aceitou, pegou o dinheiro e foi direto comprar os remédios para Laura. Quando chegou em casa e deu a primeira dose do antibiótico para a filha, Mariana finalmente desabou. Ela se trancou no banheiro e chorou copiosamente. Chorou pela humilhação de ter que vender a aliança. Chorou pela injustiça de estar ali, sozinha, lutando para manter a filha viva enquanto o pai da criança estava em São Paulo, curtindo uma vida de luxo ao lado da namorada rica. Chorou por ter sido tão ingênua de acreditar em promessas de amor eterno. Mas depois de chorar tudo que precisava chorar, Mariana lavou o rosto, respirou fundo e voltou para o quarto onde Laura dormia. Ela olhou para aquela coisinha pequena e frágil e fez uma promessa silenciosa. Ia fazer o que fosse preciso para aquela menina sobreviver. Ia trabalhar até as mãos sangrarem. Ia engolir qualquer humilhação. Ia lutar contra o mundo inteiro se necessário. Mas Laura ia crescer saudável, amada e protegida. Os anos foram passando devagar, cada dia uma batalha, cada mês uma conquista pequena. Laura crescia linda e esperta. Aos 2 anos, ela já falava frases completas, cantava musiquinhas, fazia perguntas sobre tudo. Mariana conseguiu um emprego como faxineira em uma escola particular. O salário era baixo, mas pelo menos era fixo e tinha carteira assinada. Ela acordava às 5 da manhã, preparava Laura, deixava a menina na creche pública e ia para o trabalho. Limpava salas de aula, banheiros, corredores. Voltava para casa no final da tarde exausta, mas ainda precisava cozinhar, lavar roupa, cuidar da casa e de Laura. Não havia descanso, não havia folga. Mas ela seguia em frente. Laura estava com 3 anos quando Mariana descobriu que estava grávida de novo. Ela ficou em choque. Como podia estar grávida se mal tinha vida social, se mal saía de casa? Mas então ela se lembrou. 3 meses atrás, ela havia ido a uma festa de aniversário da prima. Havia um rapaz lá, um conhecido da família, que foi gentil com ela, conversou, dançou. No final da noite, depois de algumas cervejas, uma coisa levou a outra. Foi apenas uma noite. Mariana nem pegou o telefone dele direito, e agora estava grávida de novo. Ela pensou seriamente em não ter o bebê. Como ia criar 2 crianças sozinha, ganhando um salário miserável. Mas quando foi fazer os exames e ouviu o coraçãozinho batendo no ultrassom, ela não conseguiu. Era uma vida crescendo dentro dela, mais um filho que não tinha culpa de nada e que merecia uma chance. Mariana decidiu ter o bebê. Dessa vez foi ainda mais difícil. Ela trabalhou até o 8º mês de gravidez, limpando o chão de joelhos com a barriga enorme, subindo e descendo escadas, carregando baldes pesados. As colegas de trabalho faziam comentários maldosos. Diziam que ela era irresponsável de ter outro filho sem ter condições, que era mulher de vida fácil. Mariana fingia que não ouvia e continuava trabalhando. Pedro nasceu em uma noite de inverno, também em parto normal, sem anestesia no mesmo hospital público onde Laura havia nascido. Foi um parto mais rápido, mas igualmente doloroso. Quando Mariana segurou o menino pela primeira vez, ela chorou, mas dessa vez eram lágrimas de força. Ela tinha 2 filhos agora, 2 vidas dependendo dela, e ela não ia desistir. Com 2 filhos pequenos, tudo ficou infinitamente mais difícil. Mariana precisava pagar creche para os 2. O dinheiro do salário mal cobria as despesas básicas. Havia meses em que ela precisava escolher entre comprar comida ou pagar a conta de luz. Havia meses em que eles comiam arroz com ovo todos os dias porque era o que ela podia pagar. As roupas das crianças eram todas doadas ou compradas em brechós. Os brinquedos eram poucos e velhos, mas Mariana compensava com amor. Ela abraçava os filhos todos os dias, dizia que os amava, brincava com eles mesmo estando morta de cansada. Laura e Pedro eram crianças felizes apesar de tudo. Eles não sabiam que eram pobres. Para eles, ter a mãe por perto era tudo o que importava. Laura tinha 4 anos e Pedro estava com 1 ano e meio quando Mariana engravidou pela 3ª vez. Dessa vez foi de um relacionamento que durou alguns meses com um homem que trabalhava na construção civil. Que parecia legal no começo, ajudava com as crianças, trazia comida para casa. Mas quando Mariana contou que estava grávida, ele sumiu. Simplesmente parou de aparecer, bloqueou o telefone dela, desapareceu como fumaça. Mariana nem teve forças para chorar dessa vez. Ela apenas aceitou a realidade. Ia ter o 3º filho e ia criar sozinha como estava criando os outros 2. Júlia nasceu no verão seguinte, uma menininha pequena mas saudável. Mariana agora tinha 3 filhos, 3 bocas para alimentar, 3 vidas dependendo dela. O salário de faxineira não dava mais conta. Ela começou a fazer turnos duplos. Trabalhava na escola de manhã e à tarde, depois ia limpar escritórios à noite. Chegava em casa de madrugada, dormia 3 ou 4 horas, acordava e recomeçava tudo.
A mãe dela ajudava cuidando das crianças à noite, mas ela mesma já estava idosa e cansada. Mariana estava no limite. Seu corpo pedia descanso que ela não podia dar, sua mente pedia paz que não existia, mas ela continuava, sempre continuava. Laura tinha 6 anos, Pedro 3 e Júlia 1 quando aconteceu algo que mudou tudo de novo. Mariana estava limpando o escritório de advocacia, onde fazia faxina à noite, quando ouviu vozes alteradas vindo de uma das salas. Eram quase 10 da noite, ela achou que não tinha mais ninguém no prédio. Ela se aproximou devagar e ouviu uma conversa entre 2 homens. Um deles estava desesperado, dizendo que ia perder tudo, que não sabia o que fazer. O outro respondia com calma, explicando sobre leis, processos e estratégias jurídicas. Mariana reconheceu a voz do advogado. Era Dr. Alberto Marinho, um dos sócios do escritório, homem já idoso que sempre foi educado com ela. A outra voz ela não conhecia. Ela continuou limpando o corredor, tentando não parecer que estava ouvindo, mas captando pedaços da conversa. O homem desesperado estava sendo processado injustamente. Alguém tinha forjado documentos contra ele. Ele ia perder a empresa que construiu a vida inteira. O Dr. Alberto estava explicando que com as provas certas, eles poderiam reverter a situação, mas seria uma batalha longa e cara. Mariana terminou de limpar aquele andar e foi embora, mas a conversa ficou na cabeça dela. Havia algo na voz daquele homem, um desespero que ela conhecia bem, a sensação de estar sendo destruído injustamente por alguém mais poderoso. Era a mesma sensação que ela sentia em relação a Rafael. Ele a havia usado, engravidado e descartado como lixo. Ele estava em São Paulo vivendo como milionário enquanto ela mal conseguia alimentar os filhos. Era profundamente injusto. Foi naquela noite, voltando para casa de ônibus na madrugada, que Mariana tomou uma decisão. Ela ia procurar Rafael. Não para pedir dinheiro, não para implorar, mas para exigir o que era direito da filha dele. Pensão alimentícia. Laura tinha 6 anos e Rafael nunca havia dado um centavo sequer. Ele tinha a obrigação legal de sustentar a filha. Mariana sabia que seria humilhante, sabia que provavelmente ele ia tentar fugir da responsabilidade, mas ela precisava tentar. Não por ela, mas por Laura. No dia seguinte, Mariana procurou o Dr. Alberto no escritório. Com muita vergonha e receio de estar sendo inconveniente, ela explicou a situação. Contou sobre Rafael, sobre o abandono, sobre Laura. Disse que gostaria de entrar com processo de pensão alimentícia, mas que não tinha dinheiro para pagar advogado. Dr. Alberto ouviu tudo com atenção, fazendo perguntas, anotando informações. Quando Mariana terminou, ele ficou em silêncio por alguns segundos. Então disse algo que ela não esperava. Disse que ia aceitar o caso gratuitamente. Disse que tinha uma filha da idade de Laura e que não suportava a ideia de homens que abandonavam os próprios filhos. Disse que ia fazer o possível para conseguir a pensão. Mariana saiu daquele escritório com uma esperança que não sentia há anos. Pela primeira vez, alguém estava do lado dela. Alguém ia lutar por ela. Dr. Alberto trabalhou rápido. Em 2 semanas, ele já tinha reunido toda a documentação necessária, certidão de nascimento de Laura comprovando a paternidade que Rafael havia assumido quando a bebê nasceu, provas de que ele nunca havia pago pensão, informações sobre a situação financeira privilegiada dele em São Paulo. O processo foi protocolado na justiça. Rafael foi notificado. Mariana esperou ansiosamente pela resposta dele, mas ela não veio. Rafael simplesmente ignorou as notificações. Não respondeu, não apareceu, não mandou advogado. Estava apostando que Mariana ia desistir, mas ele não conhecia a força daquela mulher. Dr. Alberto continuou pressionando. Entrou com pedido de bloqueio de bens, ameaça de prisão por abandono de incapaz, todas as medidas legais possíveis. Finalmente, 3 meses depois, Rafael mandou seu advogado responder. A resposta foi chocante. Rafael negava a paternidade de Laura. Dizia que nunca tinha certeza de que a filha era dele, que Mariana poderia ter se envolvido com outros homens na época. Exigia exame de DNA. Mariana ficou furiosa quando o Dr. Alberto mostrou a petição. Rafael estava não apenas abandonando a filha, mas agora estava duvidando da paternidade, manchando a honra dela, insinuando que ela era promíscua. Era a humilhação máxima. Mas Dr. Alberto disse que isso era bom. Disse que eles fariam o exame de DNA, provariam a paternidade de forma incontestável e então Rafael não teria mais nenhuma desculpa para não pagar. O exame foi marcado. Mariana levou Laura até o laboratório. A menina, com seus 6 anos, não entendia direito o que estava acontecendo. Perguntou por que precisavam tirar sangue dela. Mariana explicou da forma mais simples possível. Disse que era para um exame importante, que ia ajudar a mamãe com algumas coisas. Laura confiou na mãe e deixou tirarem o sangue sem chorar muito. O resultado saiu em 2 semanas. Compatibilidade de 99,99%. Laura era filha de Rafael Mendonça sem sombra de dúvidas. Com o exame em mãos, Dr. Alberto voltou a pressionar.
Dessa vez, Rafael não tinha como fugir. Ele foi intimado a comparecer em audiência. Mariana também precisaria estar lá. Ela ficou nervosa durante dias antes da audiência. Ia ver Rafael pela primeira vez em 7 anos. O homem que ela amou, o homem que a destruiu, o homem que estava negando a própria filha. O dia da audiência chegou. Mariana pegou o ônibus até o fórum, vestindo a roupa mais decente que tinha, uma calça jeans velha e uma blusa simples. Doutor, Alberto a esperava na porta. Ele disse que ia correr tudo bem, que ela só precisava manter a calma e responder às perguntas do juiz com sinceridade. Eles entraram na sala de audiências. Rafael já estava lá, sentado com seu advogado. Quando Mariana entrou, ele olhou para ela por uma fração de segundo e depois desviou o olhar. Mariana sentiu uma mistura de raiva e dor. Ele estava ainda mais bem vestido do que ela lembrava. Terno caro, relógio de luxo, sapatos italianos. Parecia um empresário de sucesso. E ela estava ali, magra, pálida, com roupas velhas, parecendo exatamente o que era, uma mulher pobre que lutava para sobreviver. O juiz começou a audiência. Fez perguntas para ambos os lados. Rafael continuava negando que tivesse abandonado Mariana conscientemente. Disse que tinha oferecido ajuda na época, que deu dinheiro a ela, que ela foi quem se recusou a aceitar. Estava distorcendo tudo, fazendo parecer que a culpa era de Mariana por ser orgulhosa demais para aceitar ajuda. Mariana sentiu o sangue ferver, mas doutor Alberto colocou a mão no braço dela, sinalizando para ela manter a calma. Então o advogado apresentou toda a documentação. Mostrou que Rafael nunca havia depositado um centavo sequer na conta de Mariana em 7 anos. Mostrou que ele tinha ignorado todas as tentativas de contato. Mostrou o resultado do DNA, provando a paternidade. Mostrou que Rafael tinha condições financeiras mais do que suficientes para pagar pensão generosa. O juiz analisou tudo, fez mais algumas perguntas e então deu a sentença. Rafael Mendonça seria obrigado a pagar pensão alimentícia retroativa referente aos 7 anos desde o nascimento de Laura, mais pensão mensal de 30% de seus rendimentos comprovados. O valor retroativo totalizava quase R$50 mil. A pensão mensal seria de aproximadamente R$3 mil. Mariana mal conseguiu acreditar no que estava ouvindo. R$3 mil por mês. Era mais do que o dobro do que ela ganhava trabalhando em 2 empregos. Era dinheiro suficiente para Laura ter uma vida digna, estudar em escola decente, ter roupas, brinquedos, tudo que Mariana nunca conseguiu dar. Rafael ficou lívido. Ele tentou argumentar que o valor era absurdo, mas o juiz foi inflexível. Disse que Rafael tinha patrimônio de milhões, que R$3 mil por mês era irrisório perto do que ele ganhava e que a decisão estava tomada. Mariana saiu do fórum em estado de choque. Ela tinha vencido. Pela primeira vez na vida, ela havia enfrentado alguém poderoso e havia vencido. Doutor Alberto a abraçou e disse que estava orgulhoso dela, que ela merecia aquilo e muito mais. Nos dias seguintes, Rafael tentou recorrer da decisão, mas não teve sucesso. O valor retroativo foi depositado na conta de Mariana um mês depois. Quando ela olhou o extrato bancário e viu aquele número, R$50 mil, ela precisou sentar porque as pernas ficaram bambas. Era mais dinheiro do que ela tinha visto na vida inteira. Pela primeira vez em 7 anos, Mariana conseguiu respirar. Ela pagou todas as dívidas que tinha acumulado. Comprou roupas novas para as 3 crianças. Comprou comida de verdade, encheu a geladeira, fez uma festa em casa com bolo e refrigerante para comemorar. Laura, Pedro e Júlia nunca tinham visto a mãe tão feliz. Mariana também se deu alguns pequenos luxos. Comprou roupas decentes para ela mesma, foi ao dentista consertar os dentes que estavam ruins, até cortou o cabelo em um salão de verdade pela primeira vez em anos. Mas ela não gastou tudo. Ela abriu uma poupança e guardou a maior parte do dinheiro. Sabia que aquele dinheiro precisava durar, precisava ser usado com sabedoria. Com a pensão mensal de R$3 mil chegando regularmente, a vida de Mariana finalmente teve uma folga. Ela conseguiu largar o emprego noturno e trabalhar apenas na escola durante o dia. Conseguia passar mais tempo com os filhos, conseguia dormir horas suficientes, conseguia comer direito. Seu corpo começou a se recuperar do esgotamento de anos, mas a vida ainda não era fácil. Criar 3 filhos sozinha nunca é fácil, com dinheiro ou sem dinheiro. Laura estava com 7 anos e começava a fazer perguntas sobre o pai. Perguntava por que o pai nunca vinha visitá-la, porque só mandava dinheiro. Mariana não sabia o que responder. Como explicar para uma criança de 7 anos que o pai dela simplesmente não se importava, que preferia fingir que ela não existia? Mariana dizia que o pai trabalhava muito longe, que não podia vir, mas que amava ela à distância. Era uma mentira piedosa para proteger o coração da filha. Pedro e Júlia eram menores e ainda não faziam tantas perguntas, mas Mariana sabia que um dia eles também perguntariam sobre os pais deles. E ela não saberia o que responder. Os anos continuaram passando. Laura cresceu bonita e inteligente.
Era a melhor aluna da escola, adorava ler, sonhava em ser professora quando crescesse. Pedro era um menino cheio de energia, adorava bola, corria o dia inteiro, fazia amizade com todo mundo. Júlia era mais quieta, gostava de desenhar, passava horas colorindo e inventando histórias. Mariana olhava para os três e sentia o coração transbordar de orgulho. Ela havia conseguido criar 3 seres humanos lindos, gentis, inteligentes, apesar de todas as dificuldades. Quando Laura estava com 10 anos, Mariana conheceu um homem chamado José Carlos. Ele era motorista de ônibus, homem simples, trabalhador, honesto. Eles se conheceram porque ele dirigia o ônibus que Mariana pegava todos os dias para ir ao trabalho. José Carlos começou a puxar conversa com ela, sempre simpático, sempre respeitoso. Com o tempo, ele pediu o telefone dela. Começaram a sair. José Carlos era diferente de todos os homens que Mariana tinha conhecido. Ele não fazia promessas impossíveis, não fingia ser o que não era. Ele era simples, direto, carinhoso. E o mais importante, ele aceitava que Mariana tinha 3 filhos e nunca fez questão disso. Pelo contrário, ele gostava das crianças, brincava com elas, trazia doces quando ia visitar. Laura, Pedro e Júlia gostaram de José Carlos. Chamavam ele de tio Zé. Mariana e José Carlos ficaram juntos por 1 ano. Ela estava começando a acreditar que talvez pudesse ser feliz de novo, que talvez merecesse ter alguém ao seu lado. Mas então descobriu que estava grávida pela 4ª vez. José Carlos ficou feliz com a notícia. Disse que ia assumir a criança, que queria casar com Mariana, que iam formar uma família de verdade. Mariana aceitou. Eles se casaram em uma cerimônia simples no cartório, com as 3 crianças como testemunhas. Pela primeira vez em muitos anos, Mariana se sentiu segura. Ela tinha um marido, tinha uma casa, tinha filhos, tinha o básico para viver. Miguel nasceu saudável, um menino grande e cheio de vida. José Carlos se apaixonou pelo filho imediatamente. Acordava de madrugada para ajudar com o bebê, trocava fraldas, dava banho, fazia tudo. Era o pai presente que Mariana sempre sonhou que seus filhos tivessem. Os primeiros meses foram felizes. José Carlos trabalhava dirigindo ônibus, Mariana continuava trabalhando na escola, a pensão de Laura continuava chegando mensalmente. Eles não eram ricos, mas tinham o suficiente. Mas então José Carlos começou a beber. No começo era só uma cervejinha no final de semana, depois passou a ser todos os dias, depois passou a ser durante o dia também. Ele começou a faltar no trabalho, foi advertido, suspenso. Começou a ficar agressivo quando bebia, gritava com Mariana, xingava as crianças. Mariana tentou ajudar. Levou ele em reuniões de alcoólicos anônimos, conversou, implorou para ele parar. Mas José Carlos não parava. Ele foi demitido do emprego e começou a usar o dinheiro da casa para comprar bebida. Mariana escondia o dinheiro, mas ele sempre encontrava. Começou a pegar o cartão dela escondido, a sacar dinheiro da conta. A situação foi ficando insustentável. José Carlos chegava em casa bêbado, quebrava coisas, ameaçava Mariana. As crianças tinham medo dele. Laura, que já estava com 12 anos, começou a chorar todos os dias, dizendo que queria que ele fosse embora. Uma noite, José Carlos chegou completamente bêbado e avançou em Mariana, querendo bater nela. Laura se colocou na frente da mãe, gritando para ele não encostar na mãe. Pedro, com apenas 9 anos, pegou um cabo de vassoura e também ficou na frente, tentando proteger a mãe e a irmã. José Carlos olhou para aquela cena, para as crianças apavoradas, e parece que algo nele despertou. Ele começou a chorar, pediu desculpas, disse que não sabia o que estava fazendo, que o álcool estava destruindo ele. Mariana disse que ele precisava escolher. Ou parava de beber completamente e procurava tratamento sério, ou ia ter que sair de casa. José Carlos prometeu que ia mudar, mas não mudou. Uma semana depois, ele estava bêbado de novo. Mariana tomou a decisão mais difícil que já tinha tomado. Ela disse a José Carlos que ele precisava sair. Ele implorou, prometeu que dessa vez era diferente, mas Mariana foi firme. Disse que precisava proteger seus filhos, que não ia permitir que eles crescessem em um ambiente de violência e medo. José Carlos saiu naquela noite, levando apenas uma mala com roupas. Miguel tinha apenas 8 meses. Mariana estava sozinha de novo. 4 filhos agora, Laura com 12 anos, Pedro com 9, Júlia com 7 e Miguel com 8 meses. Ela chorou naquela noite, sentindo que havia falhado de novo, que não conseguia manter uma família unida, que estava condenada a criar os filhos sozinha para sempre. Mas no dia seguinte, ela enxugou as lágrimas e continuou, sempre continuava. O tempo foi passando. Mariana voltou à rotina de criar os 4 filhos sozinha. Laura era uma grande ajuda, cuidava dos irmãos mais novos, ajudava na casa, estudava com dedicação. Pedro era mais bagunceiro, mas tinha um coração enorme, sempre tentava fazer a mãe sorrir. Júlia continuava quieta e artística, desenhava para a mãe cartões de aniversário feitos à mão. Miguel crescia saudável, um bebê alegre e sorridente que iluminava a casa. Mariana continuava trabalhando na escola, a pensão de Laura continuava chegando, elas sobreviviam.
Não era fácil, mas era possível. Mas então, quando Miguel estava com 2 anos, quando Laura tinha 14, Pedro 11 e Júlia 9, Mariana começou a sentir algo estranho. Um cansaço diferente, mais profundo que o normal, dores no corpo que não passavam. Ela achou que fosse só o peso do trabalho e da vida, mas o cansaço foi piorando. Mariana começou a desmaiar às vezes. Uma vez desmaiou no trabalho e foi levada ao hospital. Fizeram exames, muitos exames. Os médicos franziram a testa, pediram mais exames mais específicos. Mariana começou a ficar preocupada. Finalmente, em uma tarde cinzenta de junho, um médico oncologista chamou Mariana para uma conversa particular. Ele disse as palavras que ninguém quer ouvir: câncer. Linfoma de Hodgkin, estágio avançado. O mundo de Mariana desabou de novo. Como podia estar com câncer? Ela tinha apenas 37 anos, tinha 4 filhos para criar, não podia ficar doente. Não podia morrer. O médico explicou que havia tratamento, quimioterapia, radioterapia, chances de cura, mas precisava começar imediatamente, e seria difícil. Veria efeitos colaterais fortes, ela provavelmente perderia o cabelo, ficaria muito fraca, passaria mal. Mariana perguntou quanto tempo levaria o tratamento. O médico disse que pelo menos 1 ano de tratamento intensivo, talvez mais. Mariana saiu daquele consultório atordoada. Ela sentou em um banco na praça em frente ao hospital e ficou lá por horas, olhando para o nada, tentando processar a informação. Ela tinha câncer, podia morrer, e se morresse, o que seria dos seus filhos? Laura tinha apenas 14 anos, Pedro 11, Júlia 9, Miguel 2, eles eram muito pequenos, precisavam dela. Não podiam ficar órfãos. Mariana finalmente voltou para casa quando já estava escurecendo. As crianças perguntaram onde ela estava, por que demorou tanto. Mariana disse que tinha ido resolver umas coisas, mas que estava tudo bem. Ela não conseguiu contar naquele dia. Precisava processar primeiro, pensar em como ia falar, em como ia proteger os filhos daquela notícia terrível. Nos dias seguintes, Mariana começou a organizar tudo. Ela conversou com a mãe, contou sobre o câncer. A mãe chorou muito, abraçou a filha, disse que ia ajudar no que fosse preciso. Mariana também conversou com o doutor Alberto, que continuava sendo uma espécie de anjo da guarda na vida dela. Ele se ofereceu para ajudar com questões jurídicas, garantir que se algo acontecesse com Mariana, as crianças ficariam sob guarda da avó e continuariam recebendo a pensão de Laura. Uma semana depois de receber o diagnóstico, Mariana finalmente reuniu coragem para contar aos filhos. Ela os sentou na sala e explicou da forma mais simples e honesta possível. Disse que estava doente, que tinha uma doença chamada câncer, mas que os médicos iam tratá-la e que ela ia lutar com todas as forças para ficar bem. Laura entendeu imediatamente a gravidade. Ela tinha 14 anos, já era crescida o suficiente para saber o que câncer significava. As lágrimas desceram pelo rosto dela, mas ela tentou ser forte. Perguntou o que precisava fazer para ajudar. Pedro e Júlia choraram também, assustados, sem entender completamente, mas sentindo que era algo muito ruim. Miguel era pequeno demais para entender qualquer coisa. Mariana abraçou os 4, disse que iam ficar juntos, que iam superar aquilo, que ela não ia desistir. O tratamento começou na semana seguinte. Sessões de quimioterapia no hospital público, longas, cansativas, dolorosas. Mariana chegava em casa exausta, com náuseas, vomitando, mal conseguindo ficar de pé. Laura assumiu o papel de mãe substituta. Com apenas 14 anos, ela cozinhava para os irmãos, ajudava Pedro e Júlia com a lição de casa, cuidava de Miguel, limpava a casa. Era uma responsabilidade enorme para uma menina tão jovem, mas Laura nunca reclamou. Ela sabia que a mãe estava lutando pela vida e que elas precisavam ajudar. Os meses de tratamento foram uma tortura. Mariana perdeu todo o cabelo, ficou careca como um ovo. Emagrece drasticamente, a pele ficou amarelada, os olhos fundos. Havia dias em que ela não conseguia levantar da cama. Havia dias em que a dor era tão grande que ela chorava sozinha no quarto para os filhos não verem. Havia noites em que ela olhava para o teto e se perguntava se valia a pena continuar lutando, se não seria mais fácil apenas desistir. Mas então ela pensava nas crianças, nos 4 filhos que dependiam dela e encontrava forças para continuar mais um dia. Depois de 8 meses de tratamento brutal, os médicos fizeram novos exames. O tumor havia reduzido significativamente. Ainda não tinha desaparecido completamente, mas estava regredindo. Era um sinal de esperança. Mariana chorou de alívio quando ouviu a notícia. Mas o médico avisou que ela ainda precisaria de mais meses de tratamento e que mesmo depois, não haveria garantia de cura total. O câncer poderia voltar. Mas pelo menos naquele momento, ela estava ganhando a batalha. Mariana continuou o tratamento com renovada determinação. Ela ia vencer aquilo, ia sobreviver pelos seus filhos. Toda São Paulo, investimentos em várias cidades, contas bancárias com milhões. Ele havia se casado com Patrícia anos atrás, tinha 2 filhos com ela, vivia em uma mansão no Jardim Europa.
mas o casamento não era feliz. Patrícia era fria, calculista, mais interessada em status social do que em amor verdadeiro. Os filhos quase não conheciam o pai, eram criados por babás, passavam o dia em escolas particulares caríssimas. Rafael tinha tudo o que sempre sonhou em termos materiais, mas sentia um vazio enorme. E aquela carta reabriu feridas que ele tinha tentado enterrar há 15 anos. Ele tinha abandonado Mariana grávida. Tinha uma filha que nunca conheceu. Tinha pagado pensão apenas porque a justiça obrigou. Tinha sido um covarde e agora ela estava morrendo. Rafael decidiu que precisava ir. Precisava ver Mariana pela última vez, precisava pelo menos tentar se desculpar, tentar fazer as pazes com o passado antes que fosse tarde demais. Rafael não avisou que ia. Ele simplesmente pegou o carro em uma manhã de sexta-feira e dirigiu até o endereço que conseguiu através do processo de pensão alimentícia. A viagem de São Paulo até Ribeirão Preto levou 4 horas. Durante todo o caminho, Rafael ensaiou mentalmente o que ia dizer, como ia se desculpar por 15 anos de ausência, como ia explicar que tinha sido um covarde, mas nenhuma palavra parecia suficiente. Quando chegou ao endereço, Rafael ficou chocado. Era uma casa muito simples em um bairro pobre da periferia. Paredes descascadas, portão de ferro enferrujado, quintal pequeno com algumas plantas. Aquilo era onde Mariana morava com os filhos, enquanto ele vivia em uma mansão de 3 andares com piscina e jardim. Culpa apertou ainda mais forte no peito dele. Rafael bateu no portão. Foi Laura quem atendeu. Uma menina linda de 14 anos, cabelo castanho igual ao da mãe, mas com os olhos dele. Os olhos de Rafael. Ele reconheceu os próprios olhos na filha que nunca tinha visto pessoalmente. Laura olhou para aquele homem de terno caro com desconfiança. Perguntou o que ele queria. Rafael disse que precisava falar com Mariana Souza. Laura perguntou quem era ele. Rafael hesitou, depois disse apenas que era um conhecido antigo. Laura foi chamar a mãe. Mariana estava deitada no sofá, fraca de uma sessão de quimioterapia do dia anterior. Quando Laura disse que tinha um homem na porta querendo falar com ela, Mariana se levantou devagar, apoiando na parede. Ela foi até o portão e quando viu Rafael ali parado, ela sentiu como se tivesse levado um soco. 15 anos. 15 anos desde a última vez que tinha visto aquele rosto. Rafael estava mais velho, alguns fios grisalhos, rugas ao redor dos olhos, mas continuava bonito, bem cuidado, com aparência de homem rico e bem-sucedido. Mariana, por outro lado, sabia exatamente como estava. Careca por causa da quimioterapia, usando um lenço na cabeça, magérrima, pálida, com a aparência de alguém que estava realmente doente. "O que você quer aqui?" A voz de Mariana saiu fria, dura. Rafael começou a falar, disse que tinha recebido uma carta, que soube que ela estava doente, que queria ajudar. Mariana deu um riso amargo. "Agora você quer ajudar? Depois de 15 anos? Depois de abandonar sua filha?" Rafael tentou se justificar, mas Mariana não deixou. Disse que ele não tinha direito de estar ali, que não queria nada dele além da pensão que a justiça já obrigava ele a pagar. Foi nesse momento que Pedro, Júlia e Miguel apareceram no quintal, curiosos com o estranho na porta. Rafael olhou para as 3 crianças e percebeu. Mariana tinha outros filhos. 4 filhos no total. Laura, que era dele, e mais 3 de outros relacionamentos. A situação dela era ainda pior do que ele imaginava. Doente sozinha, criando 4 filhos. Rafael sentiu a culpa e a vergonha tomarem conta dele completamente. Ele tentou se aproximar, disse que pelo menos queria conhecer Laura, queria conversar com a filha. Foi quando Laura, que tinha ouvido tudo da conversa, gritou da porta da casa: "Eu não quero conversar com você. Você não é meu pai. Meu pai é quem cria, não quem apenas paga dinheiro. Você abandonou minha mãe quando ela mais precisou. Você não é nada para mim." As palavras de Laura foram como facadas no peito de Rafael. Ele olhou para aquela menina de 14 anos, corajosa, protegendo a mãe, e viu tudo o que ele tinha perdido. Pedro, com 11 anos, também se posicionou na frente da mãe. Disse que Rafael precisava ir embora, que a mãe estava doente, que ela não precisava daquela perturbação. Até Júlia, a mais quieta, olhava para Rafael com uma mistura de medo e rejeição. Mariana levantou a mão pedindo silêncio aos filhos. Ela olhou para Rafael com uma expressão que misturava raiva, dor e uma estranha compaixão. Disse que ele tinha razão em se sentir culpado, mas que culpa não mudava o passado. Disse que ela havia sobrevivido sem ele durante 15 anos e ia continuar sobrevivendo. Disse que o câncer não ia vencer ela, porque ela tinha 4 motivos para lutar e esses 4 motivos estavam ali, protegendo ela, amando ela de um jeito que Rafael nunca seria capaz de entender. Rafael tentou dizer que queria compensar, que queria ajudar financeiramente além da pensão, que podia pagar tratamento particular, hospital melhor, o que fosse necessário. Mariana disse que não queria caridade dele. Disse que estava fazendo tratamento no hospital público e que estava dando certo. Disse que a única coisa que ele podia fazer agora era ir embora e deixar ela e os filhos em paz. Rafael ficou parado ali por mais alguns segundos,
olhando para Mariana, para Laura, para aquela família que poderia ter sido dele se ele tivesse feito escolhas diferentes. Então ele baixou a cabeça, voltou para o carro e foi embora. Mariana voltou para dentro de casa tremendo. As crianças a abraçaram, dizendo que ela tinha sido forte, que tinha mandado bem. Mas Mariana desabou em lágrimas. Ver Rafael depois de tantos anos tinha mexido com ela de um jeito que ela não esperava. Tinha trazido de volta todas as memórias, toda a dor, todo o abandono. Laura segurou a mãe e disse algo que Mariana nunca esqueceria. Mãe, você vale mais do que 1000 homens como ele. Você lutou por nós todos os dias. Você é a pessoa mais forte que eu conheço. E nós te amamos mais do que tudo nesse mundo. Mariana abraçou a filha e chorou, mas dessa vez eram lágrimas de gratidão. Ela tinha filhos maravilhosos. Tinha uma família que a amava. Tinha motivos para continuar lutando. Rafael voltou para São Paulo naquele mesmo dia, mas a imagem de Mariana doente, das crianças protegendo a mãe, de Laura dizendo que ele não era pai dela, não saía da cabeça dele. Ele chegou em casa e olhou ao redor. A mansão enorme, fria, silenciosa. Patrícia estava em mais uma de suas festas beneficentes com as amigas ricas. Os filhos estavam nos quartos com as babás. Rafael se deu conta de algo terrível. Ele tinha dinheiro, tinha sucesso, tinha tudo o que sempre quis materialmente, mas não tinha amor de verdade, não tinha uma família que o amasse de verdade. Não tinha nada que realmente importasse. Nos dias seguintes, Rafael não conseguiu trabalhar direito. A cabeça estava sempre em Ribeirão Preto, pensando em Mariana, em Laura, nos outros filhos dela. Ele começou a questionar todas as escolhas que tinha feito na vida. Tinha valido a pena trocar o amor verdadeiro por dinheiro? Tinha valido a pena abandonar uma filha por status social? A resposta era não, definitivamente não. Rafael começou a fazer algo que nunca tinha feito em 15 anos. Ele começou a pesquisar sobre Mariana, sobre a vida dela, sobre tudo que ela havia passado. Descobriu através de conhecidos que ela tinha trabalhado como faxineira durante anos, que tinha criado os 4 filhos praticamente sozinha, que nunca tinha desistido mesmo nas piores situações. Descobriu que Laura era excelente aluna, uma das melhores da escola pública onde estudava. Descobriu que Mariana era conhecida no bairro como uma mulher guerreira que ajudava outras mães solteiras, que dividia o pouco que tinha com quem precisava. Rafael se deu conta de que Mariana tinha se tornado uma pessoa muito melhor do que ele. Ela tinha enfrentado dificuldades inimagináveis e tinha saído mais forte. Enquanto ele tinha tido tudo servido em bandeja de prata e tinha se tornado uma pessoa vazia e infeliz. Foi nessa época que algo inesperado aconteceu. A empresa de Rafael estava sendo auditada pela Receita Federal. Era uma auditoria de rotina, nada preocupante no início, mas os auditores começaram a encontrar irregularidades. Muitas irregularidades. Notas fiscais falsas, contratos superfaturados, pagamentos a empresas fantasmas, sonegação de impostos em larga escala. Rafael ficou desesperado. Ele chamou o contador da empresa, que também era responsável pelas finanças pessoais dele e de Patrícia. O contador confessou que havia anos vinha fazendo esquemas ilegais para aumentar os lucros da empresa e para esconder dinheiro da Receita. Disse que Patrícia sabia de tudo, que na verdade tinha sido ela quem tinha sugerido muitos dos esquemas, usando contatos do pai dela que ensinaram as melhores formas de sonegar impostos. Rafael não fazia ideia de nada disso. Ele assinava os documentos que o contador apresentava sem ler direito, confiando cegamente. Mas agora estava tudo vindo à tona e ele era o responsável legal por tudo. A Receita Federal bloqueou todas as contas da empresa. Começou uma investigação criminal. Rafael foi indiciado por sonegação fiscal e crimes contra a ordem tributária. O caso virou notícia nos jornais de São Paulo. Empresário milionário acusado de sonegar milhões em impostos. A vida de Rafael desmoronou em questão de semanas. Os contratos da empresa foram cancelados. Os clientes sumiram. As contas bancárias foram bloqueadas. A mansão e os carros foram apreendidos pela justiça como garantia para pagamento das multas e impostos devidos. Patrícia, ao ver que o império financeiro estava desmoronando, simplesmente pegou os 2 filhos e foi embora. Voltou para a casa dos pais, pediu divórcio, disse que não ia afundar junto com Rafael. Em menos de 2 meses, Rafael perdeu tudo, a empresa faliu, o casamento acabou, os bens foram todos confiscados. Ele ficou literalmente sem nada. Foi morar em um apartamento minúsculo alugado com o pouco dinheiro que conseguiu esconder antes do bloqueio total. Rafael caiu em depressão profunda. Ele tinha passado a vida inteira construindo riqueza, status, sucesso, e agora tudo tinha ido embora. Ele não tinha mais nada, nem dinheiro, nem família, nem amor, estava completamente sozinho. Foi seu advogado quem sugeriu que Rafael fosse conversar com o doutor Alberto Marinho, um advogado conhecido por defender casos impossíveis e por ter um senso de justiça muito forte. Rafael foi até o escritório de doutor Alberto sem muita esperança.
Quando entrou na sala, ele reconheceu o advogado imediatamente. Era o mesmo que havia defendido Mariana no processo de pensão alimentícia anos atrás. O doutor Alberto também reconheceu Rafael. Olhou para ele com uma expressão dura e disse que só aceitaria o caso se Rafael fosse completamente honesto sobre tudo. Rafael contou toda a história. Contou sobre os esquemas do contador, sobre como Patrícia estava envolvida, sobre como ele havia sido ingênuo e assinado documentos sem ler. Doutor Alberto ouviu tudo em silêncio. Então ele disse algo que Rafael não esperava. Disse que ia aceitar o caso, mas com uma condição. Rafael teria que fazer um acordo com a Receita Federal, confessar tudo o que sabia, devolver todo o dinheiro que ainda fosse possível recuperar e colaborar com a investigação para pegar os verdadeiros culpados, incluindo Patrícia e o contador. Só assim ele teria chance de reduzir a pena e talvez reconstruir a vida. Rafael aceitou. Ele não tinha mais nada a perder. Doutor Alberto trabalhou duro no caso. Conseguiu provar que Rafael tinha sido manipulado, que Patrícia e o contador eram os verdadeiros cabeças da operação de sonegação. A investigação descobriu que o pai de Patrícia, o poderoso empresário, também estava envolvido em esquemas semelhantes há décadas. Foi um escândalo enorme. Patrícia e o pai dela foram indiciados. O contador foi preso. Rafael fez um acordo de delação premiada, confessou tudo o que sabia e conseguiu reduzir sua pena. Ele foi condenado a 3 anos de prisão em regime semiaberto, mas por ter colaborado com a justiça e por ser réu primário, poderia cumprir a pena em regime aberto prestando serviços comunitários. Rafael perdeu tudo, mas pelo menos não ia para a prisão. Durante todo esse processo, que durou quase 1 ano, Rafael não parou de pensar em Mariana. Ele queria saber como ela estava, se o tratamento tinha dado certo, se ela tinha sobrevivido ao câncer, mas tinha vergonha de procurar. Tinha vergonha de aparecer de novo na vida dela, especialmente agora que estava falido e destruído. Foi doutor Alberto quem trouxe notícias. Ele disse que Mariana tinha vencido o câncer. Depois de 14 meses de tratamento brutal, os exames mostraram que ela estava em remissão completa. Não havia mais sinais da doença. Ela tinha sobrevivido. Rafael chorou quando soube. Chorou de alívio, de alegria, mas também de arrependimento. Mariana era uma guerreira. Ela havia sobrevivido ao abandono dele, à pobreza, a criar 4 filhos sozinha ao câncer. E ele, com todos os recursos do mundo, tinha afundado na primeira dificuldade séria. Rafael pediu a doutor Alberto que perguntasse a Mariana se ela aceitaria vê-lo novamente. Doutor Alberto levou o recado. Mariana, que estava finalmente se recuperando, com o cabelo crescendo de novo, ganhando peso, voltando a ter forças, pensou por alguns dias antes de responder. Parte dela não queria ver Rafael nunca mais. Mas outra parte sentia que talvez fosse importante fechar aquele ciclo, especialmente agora que ela havia sobrevivido ao câncer e tinha uma segunda chance de vida. Ela aceitou. Rafael voltou a Ribeirão Preto em um ônibus dessa vez, porque não tinha mais carro. Foi até a mesma casa humilde onde tinha ido 1 ano atrás. Mas dessa vez ele bateu no portão com humildade, sem a arrogância que tinha antes. Mariana abriu o portão. Ela estava diferente, ainda magra, ainda pálida, mas com um brilho nos olhos que não estava lá antes. O cabelo estava crescendo de novo, ainda curto, mas crescendo. Ela usava roupas simples, mas estava viva, estava curada. Rafael mal conseguiu falar. Ele disse apenas que estava feliz que ela tivesse vencido o câncer. Mariana o convidou para entrar. Eles se sentaram na sala pequena. As crianças estavam na casa da avó, então estavam sozinhos. Rafael contou tudo o que havia acontecido com ele no último ano. A falência, o escândalo, o divórcio, a perda de tudo. Mariana ouviu em silêncio. Quando Rafael terminou de falar, ela disse algo surpreendente. Disse que não sentia pena dele, mas que entendia. Disse que às vezes a vida precisa nos tirar tudo para a gente entender o que realmente importa. Disse que ela mesma havia aprendido isso da forma mais difícil, mas que agora, depois de tudo que passou, ela sabia exatamente o que era valioso na vida. E não era dinheiro. Era amor, família, saúde, as pequenas coisas simples que fazem a vida valer a pena. Rafael disse que tinha aprendido a mesma lição, mas tarde demais. Disse que tinha jogado fora a chance de ter uma família de verdade 15 anos atrás, quando abandonou ela grávida. Disse que tinha uma filha linda que o odiava e que ele não poderia culpar porque ele merecia aquele ódio. Disse que não estava ali pedindo perdão porque sabia que não merecia, mas que queria que ela soubesse que ele se arrependia todos os dias de ter feito as escolhas que fez. Mariana ficou em silêncio por um longo tempo. Então ela disse que o perdoava, não por ele, mas por ela mesma, porque guardar raiva e rancor só machucava quem guardava. Ela disse que Rafael tinha causado muita dor, mas que essa dor tinha também tornado ela mais forte. Tinha ensinado ela a ser independente, a lutar, a não desistir. Tinha feito dela a mulher guerreira que ela era hoje. Histórias negativas de abandono, de rejeição. Mas agora a mãe estava dizendo que ele tinha voltado pedindo uma chance.
Laura pensou por alguns dias. Conversou com os irmãos, conversou com a avó, conversou com a mãe várias vezes. Finalmente, ela decidiu que ia aceitar conhecer Rafael. Mas deixou claro que não era para ele achar que tudo estava perdoado, que ela não ia chamá-lo de pai, que aquilo era apenas uma conversa e nada mais. O encontro foi marcado em uma praça pública em um domingo à tarde. Mariana levou Laura, mas ficou sentada em um banco mais afastado, dando espaço para pai e filha conversarem sozinhos. Rafael chegou antes do horário, nervoso como nunca tinha estado em negociação alguma na vida. Quando viu Laura chegando, ele sentiu o coração disparar. Ela estava maior do que um ano atrás, mais parecida com ele, com os mesmos olhos, o mesmo jeito de andar. Era sua filha, e ele tinha perdido 15 anos da vida dela. Laura se sentou no banco ao lado dele, mas mantendo distância. Rafael começou a falar, pediu desculpas por tudo. Explicou que quando era jovem tinha sido ambicioso demais, tinha achado que dinheiro e sucesso eram mais importantes que amor e família. Disse que havia sido o maior erro da vida dele. Disse que não esperava que ela o perdoasse, mas que queria que ela soubesse que ele pensava nela todos os dias, que se arrependia profundamente de não ter acompanhado o crescimento dela. Laura ouviu tudo sem interromper. Quando Rafael terminou, ela disse apenas uma coisa. Disse que entendia que ele era humano, que humanos cometem erros, mas que 15 anos de ausência não podiam ser apagados com desculpas. Disse que talvez um dia pudessem ter algum tipo de relacionamento, mas que levaria tempo, muito tempo. Disse que ele teria que provar com ações, não com palavras, que tinha realmente mudado. Rafael concordou com tudo. Disse que ia fazer exatamente isso, que ia passar o resto da vida tentando compensar os 15 anos perdidos. Nos meses seguintes, Rafael começou a reconstruir a vida. Ele não tinha mais a empresa, não tinha mais o dinheiro, mas conseguiu um emprego simples como engenheiro em uma pequena construtora. Ganhava um salário normal, nada extraordinário, mas era honesto. Ele se mudou para um apartamento pequeno mas decente. Começou a visitar Laura regularmente, uma vez por mês no começo, sempre com Mariana por perto supervisionando. As conversas eram curtas e meio desconfortáveis no início, mas aos poucos foram ficando mais naturais. Rafael também começou a conhecer Pedro, Júlia e Miguel. As crianças eram mais abertas que Laura, especialmente Miguel, que com seus 3 anos de idade não tinha memórias ruins de Rafael e o tratava como um tio qualquer que aparecia às vezes. Rafael nunca tentou forçar intimidade. Ele apenas estava presente, conversava, ouvia, tentava ser útil quando possível. Ele ajudava Laura com a lição de matemática, já que engenharia era a área dele. Levava pequenos presentes para as crianças, nada caro, apenas coisinhas simples que ele sabia que eles iam gostar. Mariana observava tudo de longe e reconhecia que Rafael tinha realmente mudado. Ele não era mais arrogante, não falava sobre dinheiro, não tentava impressionar ninguém. Era humilde, presente, genuíno. Um ano depois daquele primeiro encontro na praça, Laura finalmente chamou Rafael de pai pela primeira vez. Foi em um momento simples, durante uma conversa sobre escola. Ela disse: meu pai me explicou essa fórmula de física. Rafael sentiu os olhos encherem de lágrimas. Pela primeira vez em 16 anos, sua filha o havia chamado de pai. Mariana, que estava na cozinha e ouviu, sorriu. Ela sabia que aquilo era importante. Sabia que Laura estava finalmente começando a perdoar, a abrir o coração para ter um pai na vida dela. Rafael nunca esqueceu aquele momento. Foi o dia mais feliz da vida dele, mais feliz que qualquer contrato milionário que já tinha fechado, mais feliz que qualquer conquista profissional. Com o tempo, a relação entre Rafael e os filhos de Mariana foi se fortalecendo. Laura estava com 17 anos e já planejava fazer faculdade de pedagogia, exatamente como a mãe sempre sonhou. Pedro, com 14, era um menino inteligente e divertido. Júlia, com 12, continuava quieta mas carinhosa. Miguel, com 5, era pura energia e alegria. Rafael os amava. Amava todos eles, não apenas Laura, mas os 4. Eles eram irmãos, eram uma família, e ele sentia que de alguma forma tinha sido adotado por aquela família também. Foi em uma tarde de setembro, quase 2 anos depois de Rafael ter voltado para a vida de Mariana e das crianças, que algo inesperado aconteceu. Rafael e Mariana estavam conversando na sala enquanto as crianças brincavam no quintal. A conversa era casual, sobre a escola das crianças, sobre os planos de Laura para a faculdade. Mas então Rafael disse algo que pegou Mariana de surpresa. Ele disse que admirava ela mais do que qualquer pessoa que já tinha conhecido. Disse que ela era a pessoa mais forte, mais corajosa, mais generosa que existia. Disse que ela havia criado 4 filhos maravilhosos praticamente sozinha, havia sobrevivido a coisas que destruiriam a maioria das pessoas, e ainda tinha um coração bom o suficiente para perdoar quem a machucou. Disse que se pudesse voltar no tempo, faria tudo diferente. Nunca teria abandonado ela.
Teria ficado ao lado dela, teria criado os filhos juntos, teria construído uma vida simples mas feliz. Mariana ficou em silêncio, olhando para aquele homem que um dia foi seu grande amor, que a destruiu, que desapareceu e que agora estava ali, completamente diferente, humilde, sincero. Ela percebeu algo surpreendente. O amor que ela sentia por Rafael 17 anos atrás tinha morrido há muito tempo, mas um novo sentimento estava nascendo. Não era mais aquela paixão juvenil e ingênua. Era algo mais maduro, mais profundo. Era respeito, admiração, companheirismo. Rafael percebeu o olhar de Mariana e teve coragem de dizer o que estava sentindo há meses. Disse que sabia que não tinha direito, que sabia que ela provavelmente nunca conseguiria vê-lo da mesma forma de novo, mas que ele precisava ser honesto. Disse que ainda amava ela, que na verdade nunca tinha parado de amar, que tinha tentado enterrar esse amor, tinha tentado seguir em frente com Patrícia, mas que nunca funcionou porque Mariana sempre foi a única mulher que ele realmente amou. Disse que se ela desse a ele uma segunda chance, ele passaria o resto da vida provando que merecia. Mariana sentiu os olhos encherem de lágrimas. Ela disse que era muita coisa para processar, que precisava pensar. Rafael disse que entendia perfeitamente, que ia esperar o tempo que fosse necessário, que não tinha pressa. Nos dias seguintes, Mariana pensou muito. Conversou com a mãe, conversou com o doutor. Alberto, que tinha virado um grande amigo, conversou até com Laura. Laura disse algo surpreendente. Disse que se a mãe ainda sentia algo por Rafael, se ele fazia ela feliz, então ela apoiava. Disse que todo mundo merecia uma segunda chance, inclusive Rafael e inclusive a própria Mariana, que merecia ser feliz depois de tanto sofrimento. 2 semanas depois, Mariana chamou Rafael para conversar. Ela disse que tinha pensado muito e que tinha chegado a uma conclusão. Disse que o amor que ela sentia por ele 17 anos atrás tinha morrido, mas que um novo amor estava nascendo. Um amor diferente, mais maduro, mais real. Disse que estava disposta a tentar de novo, mas com condições muito claras. Primeiro, eles iam devagar, sem pressa. Segundo, as crianças vinham em primeiro lugar sempre. Terceiro, ao primeiro sinal de que Rafael estava voltando a ser o homem arrogante e ambicioso de antes, ela terminaria tudo imediatamente. Rafael concordou com tudo. Ele abraçou Mariana e pela primeira vez em quase 20 anos eles se beijaram. Foi um beijo doce, cheio de segundas chances e promessas renovadas. Laura, Pedro, Júlia e Miguel viram tudo da janela e sorriram. Eles sabiam que a mãe merecia ser feliz. Rafael e Mariana começaram a namorar oficialmente. Ele ia jantar na casa dela 2 vezes por semana. Levava comida, ajudava a cozinhar, lavava louça. Nos finais de semana, levava todo mundo para passear no parque, na praça, em lugares simples que não custavam quase nada, mas que eram cheios de alegria. Era tão diferente de quando eles namoraram pela primeira vez. Agora não havia promessas impossíveis, não havia sonhos grandiosos. Havia apenas a realidade do dia a dia, o amor verdadeiro demonstrado nas pequenas ações. 1 ano depois de terem reatado, Rafael pediu Mariana em casamento pela segunda vez. Dessa vez não foi em um parque romântico com anel comprado parcelado. Foi na cozinha da casa dela, enquanto eles lavavam a louça juntos depois do jantar, com as 4 crianças sentadas na sala assistindo televisão. Rafael simplesmente secou as mãos, pegou as mãos de Mariana e disse que queria passar o resto da vida ao lado dela e das crianças. Disse que não tinha anel para oferecer porque ainda estava juntando dinheiro, mas que oferecia o coração dele, a presença dele, o amor dele. Mariana riu e chorou ao mesmo tempo. Disse que sim, que queria casar com ele. As crianças ouviram a conversa e vieram correndo para a cozinha. Laura abraçou os dois, dizendo que estava feliz por eles. Pedro, Júlia e Miguel também abraçaram. Era uma família de verdade finalmente. Eles se casaram 3 meses depois em uma cerimônia simples no cartório, com as 4 crianças, a avó de Mariana e doutor Alberto como testemunhas. Mariana usou um vestido branco simples que a mãe ajudou a costurar. Rafael usou o único terno que tinha, nada luxuoso, mas limpo e bem passado. Não teve festa grande, apenas um almoço na casa da mãe de Mariana com a família, mas foi perfeito. Era exatamente como deveria ser, simples, verdadeiro, cheio de amor. Rafael se mudou para a casa de Mariana. Era apertado para 6 pessoas, mas eles faziam funcionar. Ele continuou trabalhando como engenheiro, Mariana continuou trabalhando na escola. Juntos com os 2 salários e a pensão de Laura que continuava chegando porque era direito da menina, eles tinham o suficiente para viver com dignidade. Não eram ricos, mas não passavam necessidade. As crianças estudavam, tinham roupas decentes, comida na mesa todos os dias. E mais importante, tinham uma família. Laura se formou no ensino médio com as melhores notas da turma. Conseguiu uma bolsa integral em uma universidade particular para cursar pedagogia. Rafael chorou de orgulho no dia da formatura dela. Pedro também era bom aluno, queria ser jogador de futebol, mas sabia que precisava estudar também. Júlia descobriu que tinha talento para a arte e sonhava em ser designer gráfica.
Miguel crescia feliz e saudável, uma criança alegre que iluminava a casa. Mariana e Rafael construíram uma vida simples, mas cheia de significado. Eles trabalhavam durante o dia, jantavam juntos todas as noites, conversavam sobre o dia de cada um, ajudavam as crianças com lição de casa, assistiam televisão apertados no sofá pequeno. Nos finais de semana, iam à igreja, visitavam a mãe de Mariana, faziam piquenique no parque. Não tinha nada de extraordinário, mas era tudo o que eles precisavam. 5 anos depois do casamento, quando Laura já estava se formando em pedagogia, quando Pedro estava terminando o ensino médio, quando Júlia estava no primeiro ano do ensino médio e Miguel tinha 10 anos, Rafael teve uma surpresa. Ele recebeu uma ligação de um antigo sócio de São Paulo. O homem disse que estava abrindo uma nova construtora e queria Rafael como sócio minoritário. Disse que Rafael tinha conhecimento e experiência, que sua reputação havia se recuperado depois que ficou provado que ele tinha sido vítima dos esquemas do contador e da ex-esposa. Ofereceu uma sociedade de 20% da empresa, sem investimento inicial, apenas com o trabalho e conhecimento de Rafael. Seria uma chance de voltar a ganhar dinheiro de verdade, de reconstruir o patrimônio perdido. Rafael levou a proposta para casa e conversou com Mariana e com os filhos. Eles sentaram todos na mesa da cozinha e ele explicou a oportunidade. Disse que significaria trabalhar mais, viajar às vezes para São Paulo, mas que também significaria mais dinheiro, melhores condições de vida para todos. Mariana olhou para Rafael e perguntou o que ele queria fazer. Rafael pensou por um longo momento. Então ele disse que ia aceitar a proposta, mas com uma condição que ele mesmo ia impor. Que não ia trabalhar mais que 8 horas por dia, que não ia viajar mais que uma vez por mês, que fins de semana eram sagrados para a família. Dinheiro era importante, mas não era mais importante que estar presente na vida da esposa e dos filhos. Que ele já tinha cometido esse erro uma vez e não ia cometer de novo. Rafael aceitou a sociedade com essas condições. O sócio concordou, a empresa cresceu bem nos anos seguintes. Rafael começou a ganhar mais dinheiro, mas nunca voltou a ser milionário. Era um bom dinheiro, suficiente para conforto, mas não para luxo exagerado. Eles compraram uma casa maior, mais confortável, em um bairro melhor. Não era mansão, era uma casa classe média, mas era deles sem dívidas. As crianças puderam estudar em escolas melhores. Mariana finalmente conseguiu fazer a faculdade de pedagogia que sempre sonhou, estudando à noite enquanto trabalhava de dia. Laura se tornou professora, realizando o sonho dela e da mãe. Pedro não virou jogador de futebol profissional, mas entrou para a faculdade de educação física e era feliz. Júlia entrou na faculdade de design gráfico. Miguel crescia saudável e alegre, bom aluno, bom filho. Mariana continuava fazendo acompanhamento médico a cada 6 meses por causa do histórico de câncer, mas os exames sempre davam negativos. Ela estava curada, saudável, viva. Rafael olhava para a vida que tinham construído e sentia uma gratidão imensa. Ele tinha quase perdido tudo que realmente importava por ganância e ambição. Mas a vida tinha dado a ele uma segunda chance. E dessa vez ele não desperdiçou. Numa noite de inverno, 10 anos depois de terem se casado, Rafael e Mariana estavam sentados no quintal da casa, olhando as estrelas. As crianças já eram adultas ou quase adultas. Laura já morava sozinha, trabalhando como professora. Pedro estava na faculdade, Júlia no último ano do ensino médio, Miguel com 15 anos. A casa estava quieta. Rafael segurou a mão de Mariana e disse que queria agradecer a ela. Agradecer por ter perdoado ele, por ter dado uma segunda chance, por ter ensinado a ele o que realmente importava na vida. Disse que os últimos 10 anos ao lado dela tinham sido os melhores anos da vida dele, muito melhores que os anos de riqueza e sucesso vazio. Mariana sorriu e disse que ela também agradecia. Agradecia porque todas as dificuldades que passou, todo o sofrimento, toda a luta, tinham feito dela quem ela era. Uma mulher forte, independente, resiliente. E agora ela tinha tudo que sempre quis. Uma família que amava, filhos maravilhosos, um companheiro de verdade, saúde e paz. Não precisava de mais nada. Eles ficaram ali sentados em silêncio por um longo tempo, de mãos dadas, olhando as estrelas, sabendo que tinham encontrado algo que muito poucas pessoas encontram nessa vida. Amor verdadeiro, perdão genuíno, segundas chances bem aproveitadas. E assim termina a história inacreditável de Mariana e Rafael, a mulher que foi abandonada grávida e lutou sozinha por 15 anos criando 4 filhos, e o homem que escolheu dinheiro ao invés de amor, mas que perdeu tudo e só então aprendeu o que realmente importava. Essa história nos mostra que não importa quantas vezes a vida nos derrube, sempre podemos nos levantar de novo. Nos mostra que perdão não é fraqueza, é a maior força que existe. Nos mostra que dinheiro e sucesso são vazios se não temos amor e família.
nos mostra que nunca é tarde demais para mudar, para se tornar uma pessoa melhor, para fazer o certo. Mariana poderia ter se deixado destruir pelo abandono, pela pobreza, pelo câncer, mas ela escolheu lutar. Escolheu ser forte pelos filhos. Escolheu perdoar quando podia ter guardado rancor para sempre. E por causa dessas escolhas, ela não só sobreviveu, mas prosperou. Criou 4 filhos maravilhosos, venceu uma doença terrível, encontrou amor verdadeiro pela segunda vez. Rafael, por outro lado, nos mostra que nenhum sucesso material vale a pena se for construído sobre abandono de responsabilidades e traição de quem nos ama. Ele teve tudo o que sonhava, mas era profundamente infeliz. Só quando perdeu tudo é que ele entendeu o que realmente tinha valor. E quando teve humildade suficiente para reconhecer seus erros e trabalhar para consertá-los, ele finalmente encontrou felicidade de verdade. Agora eu quero saber de você. O que você faria se estivesse no lugar de Mariana? Conseguiria perdoar alguém que te abandonou no momento mais difícil? Teria coragem de dar uma segunda chance depois de tanto sofrimento? E se estivesse no lugar de Rafael? Teria humildade suficiente para reconhecer os erros e trabalhar para consertá-los mesmo depois de tanto tempo? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Eu leio todos e adoro saber o que vocês pensam. Essa história nos ensina que a vida sempre nos dá lições importantes. Às vezes essas lições vêm através da dor, do sofrimento, das dificuldades que enfrentamos. Mas são essas lições que nos tornam pessoas melhores, mais fortes, mais sábias. Mariana aprendeu que ela era muito mais forte do que imaginava, que podia sobreviver a qualquer coisa, que o amor de mãe é capaz de mover montanhas. Rafael aprendeu que dinheiro não compra felicidade, que sucesso vazio não vale nada, que as melhores coisas da vida são as mais simples. E todos nós podemos aprender com essa história que não importa o quão escura esteja a noite, sempre há esperança de um novo amanhecer. Não importa o quão profundo seja o vale, sempre é possível escalar de volta para o topo. Não importa quantos erros cometemos no passado, sempre podemos escolher fazer diferente daqui para frente. Você gostou dessa história emocionante que mexeu com seu coração? Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história nova que eu trago toda semana. Deixa seu curtir também, porque isso ajuda muito o canal a crescer e alcançar mais pessoas com essas histórias que ensinam lições importantes de vida. Compartilha esse vídeo com aquela pessoa que você acha que precisa ouvir essa mensagem de esperança e superação. E já aproveita para assistir o próximo vídeo que vou recomendar para você. É outra história surpreendente que você não pode perder. Até a próxima história.